Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 22 de novembro, sexta-feira. Que Deus te abençoe este final de semana, essa sexta-feira. Estamos lendo aqui 1 João, capítulo 5, verso 4. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Esse são palavras do apóstolo João, conhecido como apóstolo amado, apóstolo do amor, que andou com Jesus, e o Evangelho de João e as suas cartas e mais o Apocalipse, a quem atribuímos a sua autoria, tem doutrinas e tem uma visão diferente. No que diz respeito ao Evangelho de João, tem uma visão diferenciada dos demais. É sob uma outra ótica e na tentativa de explicar, e explicou, né, a divindade de Jesus nos seus escritos. As cartas são cartas gerais para todo o povo de Deus. Como eu citei ontem, aqui também combate a primeira praga contra a igreja, que foi o gnosticismo. Mas são cartas que eu costumo dizer, elas não deixam dúvida, principalmente na questão de posicionamento, porque elas criam aquele quadro claríssimo entre luz e trevas, piedade e impiedade, ser de Deus, não ser de Deus, ser nascido de Deus e não ser nascido de Deus. Então, tudo o apóstolo João, ele colocou como provas, demonstra quem é nascido de Deus tem esse procedimento, quem não é nascido de Deus não tem, e por aí vai. Então ele traz essas clarezas. Quando chega aqui na altura do capítulo 5, e o meu subtítulo da minha Bíblia diz: A fé em Cristo vence o mundo. Ele fala dessa fé somente em Jesus, mas fala também dessa questão de ser nascido de Deus, fala do testemunho que permanece da obra da Trindade, né? E são vários os assuntos. No meio deles, ele traz essa máxima, e isso é importante: todo aquele que é nascido de Deus. Esse jeito de falar, todo aquele é qualquer um, né? Qualquer um que seja nascido de Deus vence o mundo. Então aqui é um gênero neutro, né? Todo aquele é qualquer criança, qualquer jovem, qualquer adulto, qualquer idoso, qualquer homem, qualquer mulher, qualquer etnia, né? Em qualquer tempo, né? Todo aquele, qualquer um que é nascido de Deus. Nascido de Deus, gerado por Deus, é mediante a, ao novo nascimento, atrelado ao crer em Jesus. Crer que Jesus é o Filho de Deus, crer que a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário é a única salvação, grande salvação concedida a nós. Crer na revelação do Pai que está em seu Filho, crer que Jesus Cristo é a vida eterna. Então, o apóstolo João se ocupa de todas essas indicações, dessas placas apontando Jesus, mas aqui não só aponta Jesus, mas também aponta o que acontece com aqueles que creem em Jesus. Então, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Os que nasceram de novo vencem o mundo. E por que vencer o mundo? E o mundo aqui não é o cosmos, né? Não é a geografia. Não estamos falando também de um aspecto de vitória segundo a ótica
neoliberal, capitalista, que vencer o mundo, que é dominar o mundo entre outras possibilidades, ganhar muito dinheiro, ter poder, ter fama. Não é essa a vitória sobre o mundo. Não é uma vitória sobre o cosmos, que a gente, o cosmos, a geografia, o planeta, hoje adoecido e cada vez mais adoecido por causa do pecado e sofre cada vez mais das consequências da nossa gerência, né? Que a gente quis cuidar do jardim sem o jardineiro, né? Sem Deus. E a gente não dá conta. Osmar não fala isso porque a tecnologia está aí e é uma maravilha, é uma evolução. Pois é, mas a gente está acabando com o planeta, né? Mas isso é um outro assunto. E só não acaba porque tudo tem o seu tempo, né? Haverá o tempo que Deus vai enrolar todo esse cosmos e fazer um novo céu e uma nova terra. No entanto, agora, hoje, o planeta está aí, defasado. Mas não é disso que o apóstolo está falando. Ele está falando do sistema do mundo. Ele está falando, inclusive nesta carta, se você virar a página, você lê lá no verso 19 do mesmo capítulo, ele diz assim: estamos cientes de que somos de Deus e de que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, quando fala que jaz no maligno, é porque esse mundo que ele está falando aqui é um sistema. Pode chamar globalizado, faz sentido. Pode chamar manobrado, faz sentido. As pessoas, sem pensar em teorias de conspiração, porque teoria de conspiração tem pessoas manobrando, né? Os poderosos do mundo que vão manobrando e, de alguma forma, escravizando muita gente a partir do poder, do dinheiro, etc. Mas, se você olhar e pensar nessas dominações e violências humanas, perdeu o bonde da revelação aqui, né? Por quê? Porque o domínio é das trevas, o domínio é do maligno, porque por trás, e aí agora esquece teorias de conspiração, por trás de todo o evento, o que acontece no mundo tem essa presença para aqueles que estão nesse sistema, para aqueles que reagem conforme os ditames deste sistema, para aqueles que querem realmente abraçaram de forma livre e espontânea, às vezes com muita ignorância, mas de qualquer forma são dominados pelo diabo. E esse mundo é um mundo que está condenado, né? É um mundo que está perdido. Então, eu estou querendo fazer a seguinte pergunta para o texto: por que é importante vencer o mundo? Então, eu já respondi. Porque é um mundo condenado, né? É um mundo, é um mundo com data de validade. Esse sistema vai ruir, vai acabar, né? É o mundo das transitoriedades, das fugacidades, daquilo que não é para a vida eterna, né? É um mundo manobrado pelo diabo e o diabo não tem nada, absolutamente nada de bom para oferecer. São truques, são trocas, são vilezas, maldades que só fazem com que o homem aprenda a ter um orgulho das práticas que fazem, que só ensina o homem o desvio do seu Criador, que só ensina o homem a dar voltas em volta de si mesmo, como um cachorrinho que corre atrás do seu próprio rabo, né?
É, é um sistema. Vencer o mundo é sair debaixo dessa grande manobra, é sair debaixo dessa autoridade, destas potestades que governam o mundo. É não permitir que a sua própria cabeça seja feita por estas coisas que estão no mundo, né? Que a gente muitas vezes chama de cultura, chama de modernidade, chama de futuro, chama de tantas outras coisas, mas na verdade é um mundo que precisa ser vencido, porque é um mundo, repito, condenado, é um mundo pervertido no que diz respeito às leis de Deus, é um mundo separado do amor de Deus, é um mundo dominado pelo diabo, e o diabo está condenado, também está perdido. Então, a gente precisa vencer, a gente precisa sair desse mundo. Jesus orou: não peço que os tires do mundo, mundo físico, cosmos, mas peço que os livre do mal. O que que Jesus está orando? Ele está orando para que a gente vença o mundo. Ele está orando que a nossa cabeça não seja feita, que o nosso pensamento não seja cativo, que as nossas inclinações ou obediências não sejam para o mundo, né? E aí o apóstolo João deixa algo muito claro. E este é o triunfo, ou esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, nós já sabemos, porque a Bíblia já nos ensinou, que a fé que salva é um dom de Deus. E se a vitória sobre o mundo é a nossa fé, significa que a vitória sobre o mundo só se dá no poder de Deus, não está em nós, porque nós fomos gerados neste mundo e a gente fica com a marca deste mundo, com as impressões, com as coisas deste mundo, e só o poder do Evangelho para fazer que a gente se transforme em um esquisito, uma esquisita para este mundo. Lembra aquele termo antigo? O crente é quadrado, né? Ele não se mexe tão fácil. Ele não é levado para um lado para o outro como uma circunferência, como uma bola, é mais fácil de ser mexida. O crente é quadrado, né? É quadrado no sentido predicativo mesmo. Quadrado de ser esquisitão, de ser fora da moda, de ser estranho, né? Mas o ser assim é o triunfo que vence o mundo. É ser nascido de Deus e é a fé que, como um escudo, nos defende de tudo quanto é artimanha, ferramenta, instrução, moralidades, éticas do mundo. Então, a vitória não está em nós. A vitória é de Deus. E o que é o mais importante para eu parar de falar é que Deus já deu a vitória antecipada, né? Jesus já disse: eu venci o mundo. Isso é um alento para nós. É um alento. Isso nos encoraja. Quando o apóstolo Paulo fala, o apóstolo João fala aqui, ele diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Não está no passado, não está no futuro, mas vence. Isso é uma coragem para nós. Porque a gente está numa luta e a gente não está naquela de será que é possível? Será que a igreja dá conta? O que a igreja precisa saber é que se ela permanecer na fé que lhe foi dada, na fé da qual devemos batalhar para não perdê-la, a fé que devemos colocar, que nos coloca em movimento, né, na carreira cristã, a fé que tem um autor, a fé que tem um alvo,
A fé que faz de nós pessoas que se mexem para Deus e que não são mexidas pelo mundo. A fé que nos faz andarmos em movimentos com Deus e para Deus, do que ser arrastado, né, na tarrafa desse mundo, né, puxado para lá e para cá, levado por ondas, levado por ventos. Então tem essa diferença, mas é a fé, é em Deus que temos essa vitória. Então, o verso 5 diz: quem é que pode vencer o mundo? É uma pergunta. Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Eu não tenho dúvida do que o João está dizendo aqui. E se eu quero vencer o mundo, eu tenho que ficar nisso. Crer que Jesus é o Filho de Deus e obedecer os seus mandamentos, como está aqui no contexto. E um deles é amar o irmão. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, graças te damos. Que o teu nome seja glorificado e exaltado, que a tua palavra, Senhor, em nós seja a vida e nos transforme cada dia mais. Eu oro no nome de Jesus. Amém.